2 Coríntios capítulo 10, verso 4 a 6. Mas vai estar aqui na tela, você, por favor, abra até para conferir, é importante. Todos conseguem ver daí de onde estão? Amém? No ano de 2009, ano 2009, eu preguei uma série de sermões de autoridade espiritual, que é um assunto, irmãos, muito necessário para a igreja. Naquele ano, algumas pessoas riam desse assunto, diziam assim: autoridade espiritual, isso não existe não, esse negócio de anjo, esse negócio de demônio, não tem esse negócio não. E aí, irmãos, algumas pessoas então não estavam acreditando. Eu fiz uma oração aqui. Deixa eu voltar para cá, vou voltar para cá porque está dando microfonia. Então eu fiz uma oração. Todo mundo consegue me ouvir bem? Amém? Amém? Muito bem. Eu fiz uma oração dizendo o seguinte: Senhor, teu povo não está acreditando, então por favor, Senhor, libera os demônios para visitar esse pessoal. Quem lembra dessa oração, levanta a mão. Olha ao seu redor aí. E o que aconteceu, irmãos? Começou a acontecer visitação de demônio, irmão. Mas antes que você saia do culto, vou orar isso hoje, fica tranquilo, relaxa. Eu não vou orar isso hoje, foi só para aquela ocasião. E os demônios começaram a visitar alguns irmãos aí, sufocar outros, apertar outros, o negócio foi feio. Aí o povo falou: agora eu creio, Senhor, agora eu creio. E aí tivemos também, irmãos, apenas uma manifestação demoníaca pública no culto, apenas uma. Porque eu tinha dito na ocasião que eu já sabia como os demônios operam, principalmente com relação ao meu ministério. E eles não fazem muito estardalhaço público, porque sabem o que eu penso. Mas eu quero ler com você esse texto e compartilhar com você algumas verdades sobre a autoridade espiritual. Vamos ler juntos? Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Diga comigo: uma vez completa a minha submissão. Forte, viu? Então vamos caminhar, irmãos, e meditar nesse texto ao longo da nossa ministração. Primeira verdade que o texto nos apresenta é que nossas armas, elas não são carnais. Entre outras palavras, não se vence potestade, não se vence demônio, não se vence problema da terra com arma da terra. Entre outras palavras, usando exemplos práticos, se uma pessoa está com um problema com seus filhos, não adianta tentar resolver como o mundo resolve. Eu vou bater, eu vou fazer isso. A criança não me deixa dormir à noite, irmão. A gente resolve isso com oração, com entrega a Deus, com jejum. A Bíblia mostra que uma pessoa surda e muda, havia um demônio operando nela e Jesus orou para aquele demônio ir embora. Veja, para nós seria apenas um caso de doença, ou então um caso irreversível. Mas não é isso que a Bíblia apresenta, e nós vamos estar atentos aqui a algumas coisas que Deus quer nos revelar. Segundo, o que o texto também nos apresenta, que as nossas armas são poderosas em Deus. Entre outras palavras, sem Deus, se nós não formos nascidos de novo e não estivermos ligados em Deus, nenhuma arma que usarmos no mundo espiritual vai ser poderosa. Guarde isso no seu coração. Pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Diz a Bíblia que, eu vou mostrar isso para você no texto, homens chegaram até pessoas endemoniadas e falaram assim: eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Veja, o nome de Jesus é uma arma, sim ou não? Sim. Poderosa? Só se for em Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Paulo, um grande homem de Deus, sim ou não? Autoridade sobre ele, sim ou não? Sim. E o que aconteceu naquela ocasião? Os demônios, a pessoa endemoniada partiu para cima daqueles homens e arrancaram as roupas deles e fizeram eles correr pelado pela rua. Todo mundo fantasiado de Adão. Então veja, as armas só são poderosas em Deus. Mas qual é o lugar de ataque que nós vamos desferir os golpes? Destruir fortalezas, anulando nós sofisma. Lembra dessa palavra, Eliseu, lá no curso de filosofia? Sofisma. O que é sofisma, irmão?
é uma ideia falsa que parece que é uma verdade, porque ela é toda enfeitada, floreada, e você acaba acreditando nela. Por exemplo, a ideia, da ideologia de gênero, ela é tão floreada que é um sofisma, mas que as pessoas às vezes estão tomando como verdade. Preste atenção nisso. Mas também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, ou seja, todo aquele que quer, com orgulho, impedir que o conhecimento de Deus seja levado, a pregação do Evangelho, a revelação do Evangelho. Então eu quero que você me acompanhe nesse versículo para a gente aprofundá-lo durante a nossa caminhada. E aí então, o próximo passo, Paulo fala da fortaleza, lugares que Satanás ainda reina na minha vida, na sua vida, ok? Mesmo sendo você alguém que nasceu de novo. E ele fala também de levar todo o pensamento cativo, amarrado à obediência de Cristo. Então, a nossa ação, usar a arma certa da oração para derrubar isso, começa primeiro em nós, porque muitas vezes o nosso pensamento não está preso à obediência de Cristo. Nós estamos pensando livremente como a gente acha que tem que ser. Até aqui você está comigo, amém? Então muitas vezes você vê uma pessoa, por exemplo, que está enganada, seduzida pelo mundo, pelas coisas desse mundo, e o pensamento dela está cativo. É um sofisma, porque ela bota na cabeça o seguinte dela: o importante é eu ser feliz. Eu estou recebendo algumas mensagens do Paulo Portela, lá de Curitiba, bem bacana, né? Que diz assim: o importante é você ser feliz, não importa como. Está em aspas, embaixo está assinado Satanás. São as frases que o diabo usa. E a pessoa repete: não, o importante é eu ser feliz, o importante é eu amar e ser amado. Não, irmão, o importante é fazer a vontade de Deus. Você está aqui? Pois bem, o tema dessa mensagem é a autoridade espiritual. Como vencer Satanás? Então já estou dizendo aqui a você que você pode vencer Satanás, mas tem um como no processo. Não é a receita de bolo, tá, gente? Mas são ferramentas que nós vamos entender. Então, irmãos, para a gente falar primeiro de como nós podemos derrotar Satanás, nós precisamos compreender alguns fatos, algumas verdades absolutas. Primeiro fato que nós precisamos entender são verdades a respeito da guerra espiritual. Veja, eu botei um capiroto aí. Pode apagar as luzes para o pessoal ver o capiroto? Capiroto é o cão é o capeta, é o leprechal. Pode apagar mais, que aí o pessoal vai ver mais o capiroto ainda. Olha lá, irmão, que bicho feio, irmão. Olha, e aqui estou eu e você, irmão, ó. Olha nós aqui, ó. Bichão parece desse tamanho, né, irmão? É assim que ele se mostra, sempre grandão, poderosão, mas não é nada, ele é só uma bolha de sabão. Guarda o teu coração. Pode abrir um pouco as lâmpadas. Bom, irmãos, no reino espiritual, Jesus tem total autoridade. Diga isso comigo: no reino espiritual, Jesus tem total autoridade. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 1, eu peço que você faça isso. Efésios capítulo 1, logo depois de Gálatas. Ok? Está aqui? Está aqui, perdão. Está aqui. Você pode até acompanhar por aqui também. Eu gosto que você abra, que você pode conferir, tá? Ou que você abra. Diz assim, falando de Deus, que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele aqui é Cristo, se sentasse ao seu lado direito, no mundo celestial. Jesus, o Filho, assentado à destra de Deus, no mundo celestial. Vamos ler isso juntos? Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Diga: Jesus é o maior. E isso não é uma frase de efeito, irmão. Ok? Você está comigo até aqui, amém? Então escute. O poder de Deus, que Deus exerceu sobre Jesus, no momento da ressurreição, traz Jesus à direita do Pai e faz com que tudo, e aqui são hierarquias espirituais, governos,
Governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Em algumas Bíblias vai estar aparecendo principados, potestades, poderes. Tudo isso, Cristo está reinando sobre eles. E Cristo tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem no mundo que nós vivemos. Ah, mas pastor, é o presidente dos Estados Unidos. Ok, mas Cristo tem um título acima do dele. Então, ao invés de você temer os homens, tema a Deus. O próprio Jesus falou sobre isso. E Jesus, irmãos, ele afirma que ele tem essa autoridade. Isso aqui é muito interessante. Em Mateus 28, 18, Jesus disse assim, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Dois mundos aqui que a gente está vendo. Você está aqui? Olha para cá. Amém? Então, Jesus tem autoridade, amém? Não, Jesus tem toda a autoridade. É diferente de ter autoridade. Eu tenho autoridade, mas eu não tenho toda a autoridade. Você tem autoridade, mas você não tem toda a autoridade. Agora Jesus tem toda a autoridade. Escute aqui, irmão, porque o que eu estou falando aqui agora para você essa noite vai te dar sono, já estou logo te avisando. Vai te dar aquela famosa lombeira. Por quê? Porque Satanás não quer que você receba essa revelação. Porque o título é como você vai derrotar o diabo na tua vida. E na vida dos outros, na vida daquelas pessoas que estão indo para a tua célula, carregada de problemas. Então você precisa lutar um cadinho aí, irmão. Guerrear um pouquinho aí. Primeiro guiar com a tua própria mente. Falar, eu repreendo esse pensamento aqui de sono, de tentar me desligar em nome de Jesus. Pai, na tua autoridade eu quero orar em nome de Jesus, para que todo espírito maligno que traz sono, que traz cansaço, que não é natural, e mesmo que seja, eu quero repreender isso, trazer agora da tua parte vigor sobre os corações, porque o teu espírito habita nos salvos, e ele pode vivificar os corações nessa noite. Em nome de Jesus, todo desligamento de pensamento, toda preocupação, toda ansiedade, caia por terra agora em nome de Jesus. Que venha o vigor e a força do Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Então Jesus afirmou que ele tem toda a autoridade. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que ele desarmou completamente os principados e poderes. Ele tirou as armas das mãos do inimigo. Por isso que selecionamos nessa noite canções que estavam dizendo o tempo todo para nós o quê? Que Jesus venceu, que nós vamos vencer, que o inimigo caiu. E é sempre assim, irmão. Diz a Bíblia em Colossenses 2,14, falando de Jesus: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Está falando aqui de Jesus. Removeu-o inteiramente. Não ficou nada da lei antiga. Naquelas ordenanças só dizia assim: você não pode, porque o mal está dentro de você operando. Então ele removeu tudo isso e encravando-o na cruz. Aqui está um trecho. Agora veja. E despojando. O que é despojar? É tirar. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o poder da cruz de Cristo, irmão, é maior do que a gente pode imaginar. Nós podemos impor ao diabo o poder da cruz de Cristo, dizer: olha, pela cruz de Jesus você foi derrotado. Quando o texto diz que Cristo despojou, tirou do trono, tirou da autoridade. Pastor, mas por que é que mesmo Jesus tendo feito isso, o diabo ainda exerce poder na minha vida? Nós costumamos dizer que isso é um negócio que nós chamamos, para quem joga cartas, de blefe, ou blefe, como alguns chamam, que é o quê? É alguém que simula ter uma carta que ele não tem. Só que você não tem acesso à carta que ele diz que tem, mas você começa a acreditar porque ele faz aquilo tão bem. Ele diz assim: tenta a sorte. Ele faz tão bem que você começa a pensar assim: não, ele tem essa carta, ele tem. E se eu jogar eu vou perder, eu não posso perder. E depois você vai ver, ele está blefando. E a gente trouxe isso até para nosso linguajar comum. Quando alguém fala assim: ó, cuidado, tem um cachorrão ali. Você está de conversa, está blefando. Satanás é o rei do blefe.
Ele diz o tempo todo que ele tem uma carta, que ele é poderoso, que ele vai acabar com você. Ele diz o tempo todo que você está perdido. Ele diz o tempo todo que já era para você. Só que eu quero te falar uma coisa: ele não tem essa carta. Na cruz Jesus tirou a autoridade dele. Na cruz Jesus despojou os principados e potestades e os expôs à vergonha. O texto original diz que foi vergonha. Só para você entender da onde Paulo tirou essa visão, porque foi uma revelação de Deus no coração do apóstolo Paulo. É que na época o Império Romano saía para conquistar suas terras e fazer de lá suas novas colônias, e sempre havia um grupo de resistência que resistia aos soldados do Império Romano. Então o que acontecia? Eles avançavam mais fortemente e não matavam esses soldados. Eles amarravam os soldados, pegavam o cavalo do chefe da guarda, do capitão do exército, amarrava atrás do cavalo, e aqueles homens amarrados pelas mãos, os pés muitas vezes amarrados uns aos outros, numa grande corrente humana, só que eles estavam nus. Os soldados ficavam nus, expostos à vergonha, ou a vergonha deles estava sendo exposta. E quando o chefe do exército voltava, trazendo aqueles soldados que resistiram, mas que perderam a guerra, todo mundo jogava fruta neles, podre, fezes de animais, e montado no cavalo estava lá o chefe da guarda, o capitão, dizendo: eu venci. Foi isso que Jesus fez com os demônios. Aleluia! Então nós precisamos entender, irmãos, Jesus nessa história, para a gente entender um pouco da guerra espiritual. Pedro diz, na primeira carta dele, capítulo 3, verso 22, o qual, falando de Jesus, depois de ir para o céu, e aqui está falando depois da ressurreição dele, ele está à destra de Deus, quer dizer, à direita de Deus, ficando-lhe subordinados, quem? Isso inclui demônios, sim ou não? Estão subordinados a ele. Eu me lembro, irmãos, e sempre digo isso, que Satanás é o pitbull de Deus, que Deus de vez em quando solta para poder dar umas carreiras em nós. Porque às vezes a gente fica abusado, irmão, querendo andar sem Deus, achando que a gente pode ir em qualquer lugar, fazer o que a gente quiser. Satanás é aquele cachorro que eu já vi na casa de uns irmãos aqui, que você entra na casa dos irmãos, lá vem um cachorro, você vai, meu Deus, cachorro. Só que, irmão, você não reparou que tem uma corrente nele, pendurado no arame. E quando o cachorro está vindo com tudo na sua direção, você diz: agora vai me pegar. A corrente vai e puxa ele. E o bicho cai esbaforido no chão. Tem cachorro até que tosse, né? Não é verdade? Por isso que o pessoal fala tosse de cachorro. Então muitas vezes os demônios têm agido assim, irmão. Temos aprendido muito sobre legalidade, ou seja, quando nós tornamos legal a ação do diabo, alguma coisa que nós fazemos que abre essa brecha. Você está entendendo? Jesus nunca deu legalidade ao diabo, com nenhuma ação, nenhuma atitude, de tal forma que ele disse o seguinte: eis que o príncipe desse mundo está vindo, mas ele nada tem em mim. Tem nada que ele possa usar na minha vida. Tem alguma coisa que o diabo pode usar na sua vida, irmão? Alguma legalidade que foi aberta? Na sua vida, minha vida financeira eu não estou dizimando, ofertando. Legalidade aberta. E aí Deus deixa o pitbull solto. Senhor! Irmão, não adianta Senhor, Senhor. Josué fez isso. E Deus falou: Senhor, Senhor, por que você está orando? Isso não é hora de orar não, é hora de consertar o problema. Tem gente que às vezes a pessoa está orando, mas Deus está falando: conserta o pecado. Resolva o problema do pecado, acaba com o pecado na sua vida e está tudo ok. Segunda verdade sobre guerra espiritual. A primeira é que Jesus tem todo o poder, e nós compreendemos isso aqui. Segunda verdade é que Jesus quer compartilhar a presença dele e a autoridade dele para nós, os que cremos. Presta atenção nisso. Jesus não vai descer do céu, irmão, para enfrentar o diabo na terra. Para isso ele estabeleceu a igreja. Fala para o teu vizinho: querendo ou não querendo, você está na guerra. Por isso que as figuras do Antigo Testamento,
são figuras que Paulo diz são sombra, que apontam para o novo e apontam para a revelação completa que é Cristo. Quer ver uma figura do Antigo Testamento? Maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. E o versículo não para aí, a gente só usa essa parte, mas o versículo continua dizendo o seguinte: e maldito é todo aquele que retém a sua mão de usar a espada. Será que Deus está dizendo que você tem que pegar uma espada e sair matando as pessoas na rua? Não. Ele está dizendo o seguinte, irmão: como salvo que você é, maldito sou eu, maldito é você, quando você se recusa a lutar contra Satanás na vida das pessoas, ou na sua vida, ou no seu casamento, na sua história. Você acaba estando debaixo de uma maldição. Você está aqui? Eu sei que dói, irmão. Doeu primeiro em mim. Diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, leia-se demônios, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E à medida que seguides, Jesus está falando com eles: pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. E entre outras palavras, Jesus compartilha a autoridade dele e a presença dele com os discípulos, dizendo: vocês vão fazer como eu faço. Amém? Isso é para todos, irmãos, todos que são discípulos de Jesus. Mais uma vez eu quero usar o texto aqui de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Entre outras palavras, Jesus está compartilhando autoridade. O que ele sempre fez de ir de aldeia em aldeia pregando o evangelho, ele falou: você vai fazer agora. Fala para o teu vizinho: Jesus falou. Aponta para ele com amor e carinho: Jesus falou para eu ir. É legal isso, né? A gente fica doido para apontar o dedo para o irmão, mas a gente está falando da gente. É legal isso, né? Então veja, irmãos, Jesus está compartilhando comigo e com você a autoridade dele. Calma aí que o negócio vai ficar mais quente ainda. Pede essa mocinha isso para sentar, senão vai atrapalhar o pessoal lá atrás. Princesa, por favor, se assente. Avisa para ela aí. Não é Deus que está falando, não, é o pastor aqui, ó. Isso. Então, ela ouviu uma voz, podia pensar que era Deus. Queridos, então veja, a autoridade foi dada para mim e para você, para todo discípulo de Jesus. Foi compartilhada. Com base em quê, pastor? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora onde? Mora em nós. Porque você não tem o Espírito Santinho. Tem gente que pensa assim: não, Jesus tinha o Espírito Santo, mas eu tenho o Espírito Santinho, porque não é para a minha vida. Nós temos o mesmo Espírito. Amém? Segundo a carta do apóstolo João, todos nós fomos ungidos e temos a mesma unção, a unção do santo. Veja, pastor, então o pastor, quando fala que o pastor é ungido, presta atenção, irmãos, a unção de salvação e de batismo no Espírito Santo, ela é comum a todos, mas a unção específica, aí já é outra história. Aí a gente precisa recorrer a vários trechos da Bíblia. Por exemplo, havia uma unção específica sobre Jesus, mesmo sendo o Espírito ungindo, mas havia uma unção específica. Paulo vai falar disso. Paulo diz que o Espírito ungiu para que ele fosse apóstolo dos gentios, uma unção específica para ele. Isso não foi para todos. Terceira verdade que nós vamos compreender, que nós exercitamos essa autoridade quando nós nos envolvemos na batalha espiritual. Agora aí que vem um detalhe, irmão, é que isso não acontece automaticamente. Não, eu já sou autoridade, o diabo sabe que eu sou autoridade. O diabo sabia que Jesus era autoridade, sim ou não? E por que Jesus teve que expulsar então? Porque não é automático. O mundo espiritual funciona com leis, funciona com chaves. Então não bastava Jesus estar ali, os demônios iam olhar para Jesus: vamos embora que ele está aqui. Jesus tinha que olhar para eles e expulsá-los na autoridade que ele tinha. Você está comigo até aqui, irmão? Amém? A coisa vai tomando forma para você entender e caminhar um pouco mais. Então, irmãos, nós precisamos fazer algo para a gente se engajar nessa batalha. Porque se omitir nessa batalha é estar debaixo de maldição.
E quem reina no mundo da maldição é o diabo. Nós temos de exercer autoridade. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7. Vamos ler juntos? Antes ele dá maior graça, ou seja, libera um favor maior. Pelo que ele diz, qual é o favor maior? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí em seguida o texto diz o quê? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então veja, nós temos aí duas ações a serem feitas. Primeiro, nós temos que nos sujeitar a Deus, estar sujeito a Deus. Segundo, nós temos que resistir ao diabo. O que é resistência? É você se opor a uma força contrária. O diabo vai liberar a força dele, você precisa se opor. Quando eu penso em guerra espiritual, eu gosto muito da figura de Apocalipse. Porque Apocalipse conta assim, que todos os enviados do diabo cercaram a cidade santa e cercaram os santos, os crentes, os convertidos. Aí você olha aquela figura e diz, meu Deus, agora vai acabar com tudo. É interessante essa passagem. E os demônios lá cercando a cidade santa, a nova Jerusalém, e os santos lá dentro, e os demônios cercando, e agora como é que vai ser? A Bíblia diz que de repente veio o fogo do céu e consumiu todos os demônios. E acabou. Acabou. Então, irmãos, até que isso aconteça, o diabo vai cercar a tua vida, vai cercar o teu trabalho, vai cercar as tuas emoções, vai cercar teu casamento, vai cercar a tua vida financeira, vai cercar você, vai cercar a mim. E qual é o nosso papel? A resistência, a sujeição a Deus, até que Deus haja sobre os demônios. Mas nós liberamos o agir de Deus com as nossas palavras proféticas. Você está aqui? E o qual é o segredo desse texto? Simples, sujeitar a Deus e resistir o diabo. E isso aqui exige uma coisa, exige o quê? Fé. Porque não é uma coisa feita, irmãos, naquilo que a gente acha que tem que ser feito. Em nome de Jesus, irmão, tem alguém com sono e repreende, em nome de Jesus, vamos junto. Só tem 20 minutos de pregação e você está com sono, irmão, aguenta aí. Diga comigo, o pré-requisito de Deus é que o justo viverá pela fé. E aí, irmãos, a gente vai entrar aqui porque algumas coisas começam a complicar aqui agora. Como assim, pastor? Porque se o justo vive de fé, ele não pode viver daquilo que é natural, físico ou visível, material. Porque fé não é coisa da terra. O diabo, irmãos, ele sabe muito bem quem nós somos e o quanto nós estamos muitas vezes seguros nas nossas convicções. Eu lembro do nosso querido Silvio Santos, que tinha um programa dele, que ele falava assim, posso perguntar? E perguntava alguma coisa lá, e a pessoa dizia assim, tem isso assim, assim. Ele disse, eu só acredito vendo. Aí ele tinha que ver, senão ele não acreditava. E eu tenho pessoas, irmãos, que só acreditam vendo. Como Tomé. Nós vivemos, irmãos, em dois reinos, em dois mundos, melhor dizendo. Talvez você não saiba, mas você vive em dois mundos. Quais são esses? Primeiro, você vive no mundo natural, que é o físico, visível, material. Eu vivo nesse mundo também, senão a gente era um ET, né? Mas a gente também vive no reino invisível, sobrenatural, espiritual. Como assim, pastor? Vou te dar 2 versículos aqui, para você entender. Nós vivemos nesse plano e vivemos no plano espiritual também. Isso só vale para os salvos, tá? Para quem não é salvo, ele não vive no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não estava vivo no mundo espiritual, ok? Como autoridade, como alguém que vai exercer influência. Então, no mundo natural, a Bíblia nos fala através do próprio Jesus, aqui em João 17:15. Vamos ler o mundo natural. O que Jesus falou? Deve estar ruim demais se vocês conseguirem ler, mas vamos lá. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Onde nós vivemos? No mundo. Ok? Nós vivemos no mundo natural e Jesus falou, olha, Senhor, guarda essas pessoas aí no mundo. Não estou falando para o Senhor tirá-los do mundo, porque eles têm que viver no mundo.
Mas guarde aí livros do mal aí, no mundo natural. Ok, pastor, e o mundo espiritual? Onde é que eu me encaixo no mundo espiritual? Relax, diz assim, mundo sobrenatural. Olha, diz aí Efésios 2,6. Vamos ler juntos? E juntamente com ele, pausa. Efésios 2 estava abordando sobre quem que eu li no início? Eu li Efésios 1, 21 e 21. Está falando de quem? De Jesus, irmão. Agora veja, juntamente com ele, quem é ele nesse texto? Jesus de novo. Vamos ler juntos. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você está vivo ou está morto, irmão? Está vivo. Então como é que você ressuscitou? Paulo não está falando da ressurreição final. Ele está falando que há uma ressurreição sobrenatural. E nessa ressurreição os salvos estão incluídos, eu e você. E ele nos ressuscitou juntamente com Jesus, porque é um ato espiritual, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aonde Jesus, lembra que Jesus está assentado nas regiões celestiais? Nós também estamos em Cristo. Qual é a minha posição em Cristo? Eu estou nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Você não entendeu ainda? Quem é que está abaixo de Cristo, irmão? Anjos, demônios, principados e potestades. Se você está sentado juntamente com Cristo, quem é que está abaixo de você? Isso inclui o diabo? Sim? Não? Está vendo? Onde está a tua convicção? Quem é o diabo? É um anjo caído, é um principado, é uma potestade do ar. Ele está debaixo dos seus pés. Romanos 16, 20. Não está aí na tela não, mas você pode abrir. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 20. Leia em voz alta, por favor. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sob os nossos pés. Sob quer dizer abaixo de. Sobre quer dizer acima de. Sobre coxa. É a parte da galinha acima da coxa. Uau. Isso é revelação, filho. O que é que diz aí, irmão? Leia bem alto, por favor. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Para aí, irmão. Você não entendeu o mistério. De acordo com esse texto, qual é a posição de Satanás? E por que alguns de vocês vivem como se ele estivesse acima da sua cabeça? E por que alguns de vocês vivem como se você estivesse debaixo do pé dele? Eu não, pastor. Quando você diz que tem medo do diabo, é você que está debaixo do pé dele. Quando você diz, desconjuro uma pessoa endemoniada aparecer na minha frente, você está dizendo que você está debaixo dele. Depois da cruz, o diabo só existe para passar vergonha. E quem faz o diabo passar vergonha? Somos nós. Você está aqui? Vamos ver aqui a operação dos reinos, irmãos, para a gente entender. Reino das trevas, reino da luz. No reino das trevas, ou império das trevas, tem uma bandeira. Todas as vezes que eu falo assim, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Ninguém tem nada com a minha vida. Sabe quem é você? Um cidadão que está servindo ao império das trevas.
A filosofia do reino das trevas é eu faço o que eu quero, mas a gente é tão idiota quando diz isso, que na verdade a gente está fazendo o que o diabo quer que a gente faça. Nunca, escute isso, guarde seu coração, irmão, nunca ninguém nessa terra deixará de ser controlado por alguém superior. Nunca ninguém nessa terra deixará de ser controlado por alguém superior. Guarde isso. Quando você, por exemplo, tem a linha dos esquerdistas, né? Os esquerdistas pregam tudo quanto é libertinagem, destruição de todos os valores possíveis. Valor da família, né? Valor daquilo que Deus criou, valor da palavra de Deus, valor do cristianismo. O esquerdista prega contra isso. E deixa eu falar uma coisa, aí tem gente que fala assim, não, eu sou livre, não gosto que ninguém me controle. E vai por esse caminho, você está sendo controlado pelo esquerdista. O diabo é o primeiro esquerdista que eu conheço. Porque ele discordou da palavra de Deus, da autoridade de Deus e do sistema que Deus estabeleceu no céu. Então, no reino das trevas, quando alguém diz eu faço o que eu quero, isso está debaixo do jugo de Satanás. Mas no reino da luz, existe uma bandeira, eu faço a vontade de Deus. Não é o que eu acho melhor, não é o que eu quero, não é como eu penso. Tem tanta gente falando assim, eu penso com a minha cabeça. Você pensa sempre com a cabeça de alguém que te influenciou. Sempre você está pensando com a cabeça de alguém. Alguém falou alguma coisa que mexeu com você, você está falando, não, eu penso com a minha cabeça. Irmão, eu não penso com a minha cabeça, eu penso com a cabeça de Cristo, porque eu tenho a mente de Cristo. Você está entendendo isso, amém? Irmãos, nós somos fortemente influenciados por esses dois reinos, eles estão em operação o tempo todo. Somos convidados muitas vezes, irmãos, a fazer o que a gente quer, e a gente entra pelo caminho do reino das trevas, mais até do que a gente percebe. Então nós temos que lembrar, irmãos, que o reino das trevas, o império das trevas, eu faço o que eu quero. O reino da luz, eu faço a vontade de Deus. Agora guarde uma coisa no teu coração. Antes de atacarmos as fortalezas de Satanás, nós temos que nos assegurar de uma boa defesa, de que realmente estamos em um estado de segurança espiritual. Os filhos daquele homem judeu conhecido, que foram expulsar os demônios, diz a Bíblia que eles não se asseguraram de uma boa defesa, ou seja, eles não sabiam qual era o estado deles de segurança espiritual. Quando Jesus falou que certas castas de demônios saem apenas com jejum e oração, Jesus está dizendo o seguinte, que quando você vai jejuar e você vai orar, você não vai procurar outra coisa fora de você, você primeiro vai olhar para dentro de você e ver o que está errado com você, para consertar. A revelação da glória de Deus mostra o meu pecado, é só isso, irmão. Isaías viu a glória do Senhor. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as aves de suas vestes enchiam o seu santo templo. Serafins voavam ao seu redor, e tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e diziam uns para os outros, Santo, 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 Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Aí diz, Isaías diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios que habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória, ou o Rei dos exércitos. A visão da glória de Deus mostra quanta coisa precisa ser mudada em nós. Você está aqui? Quando a gente jejua, a gente não jejua para mudar a Deus, a gente jejua para mudar a gente. Por isso que a gente evita o jejum. Então surgiu uma pergunta, irmão. Já que eu preciso me certificar de estar num estado de segurança espiritual, a pergunta é, o que é que me assegura uma boa defesa? Vamos perguntar isso juntos? O que me assegura uma boa defesa? Volto lá. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aí surge uma pergunta, o que é estar sujeito? Estar sujeito, de acordo com o nosso querido dicionário, é estar posto debaixo.
seria ser um súdito, tem alguém mandando em mim. Ser escravizado, estar cativo, estou preso por Cristo. Ser obrigado, constrangido, adstrito. Estar sujeito é alguém que se sujeita à vontade dos outros, é alguém que é obediente e dócil. Está conseguindo entender, irmão? Alguém que não está debatendo com Deus, está simplesmente fazendo aquilo que Deus está mandando fazer. Alguém pergunta para ele assim: e aí, qual é a sua decisão? Não, eu preciso primeiro consultar o meu Deus para ver o que ele pensa. Tem gente, quando surge a oportunidade de emprego, logo vai, sem consultar o seu rei. Tem gente, quando surge uma menina na frente, diz: opa, é de Deus, sem consultar o rei. Surge o menino, é ele, o chupa-cabra do meu coração, sem consultar a Deus. Peraí, você não tem pai não? Tem gente, quando passa aperto financeiro, sendo fiel a Deus, esquece que tem pai e quer resolver da forma humana. Vou lá no banco pegar um empréstimo consignado, pego 20 mil, pago 48 de mil, no final dei 28 mil para o banco ficar mais rico. Você está entendendo, irmão? Quando a mulher viúva do profeta foi à casa do profeta Eliseu, ela falou: olha, meu marido serviu o senhor, era um profeta, ele morreu e a gente está cheio de dívida a ponto dos meus 2 filhos serem pegos. O que é que o profeta falou com ela? Tem um empréstimo aqui para te dar, aqui do caixa da igreja. Falou o que para ela? Vai para casa. Você tem o que lá? Tem um pouquinho de azeite só. Então, cata umas vasilhas com as vizinhas e vai para casa. Você está aqui? Meu irmão, estar sujeito é ser dependente, é estar submetido, ou exposto, passível, está ali. No original, no grego, significa organizar, se subordinar, se sujeitar, obedecer, submeter-se ao controle. Vamos dizer essa palavra junto: submeter ao controle de alguém, render-se ao conselho de alguém. Ok? Amém? Interessante que um termo militar grego, que é de sujeição, significa o seguinte: organizar as divisões de uma tropa numa força militar sob o comando de um líder. Essa palavra sempre diz que tem alguém liderando, alguém à frente. Então, no uso não militar, é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar uma carga. Isto é estar sujeito a Deus. Todas as áreas da minha vida, Ele é quem manda. Tem gente que pensa assim: eu devolvi a 10ª parte, agora eu faço o que eu quiser com as outras 90%. Senhor, como o Senhor quer que eu invista esse dinheiro? Pergunta para Deus, irmão. Deus vai te dar as melhores ideias que você não teve. Tem gente que casa e decide como que... Quem decide que acontece na minha casa sou eu. Não, irmão. Quem manda na nossa casa não somos nós. É o amor. É a presença de Deus. Como Deus quer que seja feito? Então, querido, esteja sujeito em todas as situações da sua vida, em todo o tempo. Esteja sempre sujeitando, porque não pare de sujeitar. Por quê? Porque você nunca sabe quando o demônio vai se apresentar na sua vida. E se você não está sujeito, ele encontra espaço. Por isso, irmãos, que estudar sobre a alma, cura da alma, que a igreja tem investido muito nisso, a pastora Mara tem investido muito nisso, intercessão, é uma necessidade urgente, porque Satanás encontra ponto de apoio na nossa alma. Ele não pode tomar nosso espírito, porque o nosso espírito já tem um dono, pertence ao Senhor, foi gerado pelo Senhor. Mas na nossa alma ele consegue acesso, quando nós permitimos, porque deixamos portas abertas. Paulo diz, escrevendo aos Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. A sequência do texto é lógica.
que o diabo vem pelas emoções. O que é você se irar e não pecar, irmão? Bem rapidinho. É que você pode ficar zangado, é direito seu, é direito meu. Minhas emoções estão desequilibradas dentro de mim, eu estou furioso, eu estou doido para explodir. O que eu não posso é pecar. Como que eu peco? Quando cheio de ira, eu começo a liberar palavras. Eu posso me irar, mas não posso liberar palavras enquanto estou irado. Ah, que raiva dessa vida! Ah, que raiva dessa pessoa, tomara que essa pessoa morra! Já foi. Ai, que desgraça de vida! Ai, prefiro viver na miséria. Tá de mim, sabe o que acontece? É matar fulano. Isto é pecar. Isto o diabo entra, pega uma carona nas suas palavras e entra em ação para machucar pessoas e a você mesmo. Você está entendendo isso? Por isso quando eu brinco e falo assim, quando você estiver irado, bate a cabeça na parede. Não estou falando para você fazer isso não, é só uma forma de dizer, não atinja ninguém. Porque aí você só vai se irar, mas não vai pecar. Mas não estou falando para você bater a cabeça na parede não, pelo amor de Deus. Estou dizendo para você, olhe para mim, para você extravasar sua ira, mas nunca com palavras em pessoas. Pegou? Pegou? Diga comigo, eu posso irar. Viu? Você foi liberto, irmão. Você pode irar, só não pode pecar enquanto ira. Amém? Chutar o cachorro. Pegar o gato pelo rabo. A pergunta é, irmãos, estou eu realmente sujeito às ordens de Deus? Vamos fazer essa pergunta juntos? Estou eu realmente sujeito às ordens de Deus? Estou eu realmente debaixo do governo de Deus? Ele está governando a minha vida, em tudo. Que tipo de padrão você tem vivido? Abra sua Bíblia comigo, Atos 19, bem rapidinho. Atos 19. Nós temos aqui 3 minutos. Atos 19. Amém? Atos 19. A Bíblia diz, versículo número 11. Atos 19, 11. Deus concedeu a Paulo, veja, nós temos que ler o texto dentro do contexto. E aqui está o contexto do texto. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quem deu o poder para Paulo? Deus. Ok? Não é o pastor, o apóstolo, fulano de tal que tem o poder. Deus quem dá. Continue, olha, acompanhe comigo. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes enfermos eram curados de suas doenças. E dele saía o quê? Meu irmão, tu já pensou, irmão? Uma cueca sua, irmão? Tu já pensou, irmão, o poder da sua cueca, irmão? Expulsar um demônio, irmão? Olha isso, irmão. Esquece a cueca agora, volta para cá, foi só para brincar mesmo. Agora imagine, irmão, um boné que você usa, curar a dor de cabeça de alguém, irmão. Mas não é o boné, é o poder de Deus na sua vida, que é tanto que extravasa e atinge coisas materiais. Já pensou isso, irmão? Eu me lembro de um pastor amigo meu contando uma história uma vez. Ué, você voltou a ficar preto, cabelo preto de novo? Eu vi, estava louro domingo. Um pastor amigo meu contando a história que ele, num culto, ele orou por uma pessoa e a pessoa foi curada. Presta atenção nessa história. O irmão ficou pensando aí. Ele orou num culto e a pessoa foi curada. Aí no outro culto, ele estava assim no culto, assim, orando, nas cadeiras, não era ele que estava ministrando, estava orando nas cadeiras, chegou uma irmã atrás dele e tocou nas costas dele. Para ver se saía virtude, irmão. Interessante isso, né? Agora veja, irmão, continua comigo no texto, bem rapidinho, vamos lá. Verso 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Olha aí o pessoal aí. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Olha que massa, irmão.
É você virar para um demônio e falar assim: sai demônio, em nome de Jesus, a quem o pastor o pastor Rodrigo prega lá na igreja. Olha, usando a credencial dos outros. Olha o que diz a Bíblia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que eles fugiram da casa despidos e feridos. Só até aqui tá bom. Imagina um demônio perguntar para você assim: quem é você? Quem é você, meu filho? Sabe qual é essa pergunta? Essa pergunta é uma pergunta que fala de identidade. Você sabe qual é a sua identidade em Cristo? Um demônio pergunta isso para mim, irmão, eu tenho que responder da seguinte forma: eu sou nascido de novo, comprado pelo sangue de Cristo Jesus, assentado à direita de Deus, que estou te mandando, cai fora, Satanás! Aleluia! Esse é o meu currículo. Você está entendendo isso? Concluindo, qual é o objetivo que Deus estabeleceu à igreja? Leia comigo. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Deus quer mostrar as múltiplas formas da sabedoria dele e do poder dele para os demônios através da igreja. Fique de pé em nome de Jesus. Aonde você tem sido afligido por demônios? Na sua célula, está dando tudo para trás. Deixa eu te falar uma coisa, líder de célula, olhe para mim. Enquanto você não abrir a boca que Deus te deu, essa boca santa, e profetizar dizendo: aqui eu não aceito nessa célula demônio que cause divisão na minha célula, que cause desânimo na minha célula, que leve pessoas de volta para o pecado. Está repreendido, Satanás. Você, líder, precisa se levantar, sabe por quê? Porque naquela célula você é uma autoridade. Se na tua casa, meu irmão, os filhos estão bagunçados, a esposa está indo por um caminho, ou o marido está indo por um caminho diferente, você, marido, levante a sua voz. Se o seu marido está para o lado errado, mulher, levante a sua voz, você é autoridade. E se ninguém na tua casa é convertido e só você, você é autoridade naquele lugar. Porque você está assentado juntamente com Cristo nas regiões celestes. Está na hora, irmão, de arrancar das trevas pessoas e levar para a maravilhosa luz de Cristo. Isso quem faz é a igreja. Conselho de quem ama: quando for chamado para expulsar um demônio, não vá sozinho, vá com mais alguém. Amém? Porque a oração da concordância é poderosa.